Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula dos itinerários aí, né, dos aprofundamentos, dos componentes, né, dando sequência aí ao nosso componente 3 aqui, que faz parte aí do aprofundamento, que nós vamos ver agora na tela aí, ó. Tá aí já colocado aí na tela aí pelo Jojo, indicadores demográficos, atividade 3, desenvolvimento 1, aula 2. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, né, tá lá do aprofundamento, né, que faz parte dessa atividade, hashtag quem divide multiplica, unidade curricular número 1, números também importam, componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. É isso aí, nós vamos dar sequência à atividade 3, que iniciamos aí na aula passada, com uma introdução, né, através aí de dados aí de indicadores demográficos, e agora nós vamos dar essa outra sequência aí, entrando agora no desenvolvimento das aulas da atividade 3. Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ver lá as habilidades dos eixos estruturantes, lembrando que faz parte do eixo estruturante de investigação científica desta aula, né? E aí nós temos lá vendo lá as habilidades dos eixos estruturantes CG 01, 02, 03, 06 e 12. Sempre lembrando, né, que a descrição dessas habilidades estão lá no mapa, né, do hashtag quem divide multiplica, que é lá o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Então é só entrar lá no mapa, né, e aí vocês vão ter todos os dados aí das descrições aí dessas atividades aí, na qual eu citei, né, o seu número. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver habilidades do currículo paulista. Está aí na tela para vocês, habilidades do currículo paulista, são as de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, 205, 402 e 404. E o objetivo é que se espera-se que os alunos se deparem com a articulação da demografia com a estatística, por isso é de grande relevância que os estudantes tenham percepção sobre a importância dos estudos estatísticos para a demografia. Olha que interessante, né? Nós estamos falando de estatística, né? Já vimos aí na aula anterior, né? E por vários dados aí, de várias aulas aí, em cima deste componente que nós estamos apresentando aí, das aulas desde a atividade 1, né, a gente percebe que são vários dados aí e que tem a estatística como, né, importância aí. Então, por isso que os outros componentes aí, né, que vocês estão assistindo, né, tem essa relação também com as aulas aí de dados demográficos aí de geografia. Então a relação entre geografia e matemática é muito forte neste componente e também neste aprofundamento, tá certo? Bom, antes da gente iniciar aí vendo os mapas, né, e as características aí dos índices, nós vamos ver um vídeo, né, que faz parte também da ODS, que é o ODS 3, Saúde de Qualidade, aí do IBGE Explica. E aí, depois de passar o vídeo, nós retornamos aí para a aula. Até mais. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 3. Sabe aquele estado de boa disposição física e mental, aquela sensação de segurança e tranquilidade? Já pensou se todos pudéssemos desfrutar disso? O terceiro objetivo diz respeito à boa saúde e ao bem-estar das pessoas, isto é, a como assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Você pode estar meio cético, principalmente sabendo que a saúde no mundo não anda lá essas coisas. Segundo a ONU, mais de 6 milhões de crianças morrem a cada ano antes de seu 5º aniversário e apenas metade das gestantes em regiões em desenvolvimento recebe a devida assistência médica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apesar da melhoria considerável na sobrevivência infantil nas últimas 2 décadas, em torno de 9 milhões de crianças abaixo dos 5 anos de idade morrem a cada ano de condições amplamente evitáveis e tratáveis. Bem, a boa notícia é que há meios concretos para se garantir que mais pessoas nasçam e cresçam saudáveis, alcançando o bem-estar em suas vidas.
Com o desenvolvimento e monitoramento de alguns indicadores importantes, como o de mortalidade materna e infantil, de cobertura vacinal, de saneamento básico, entre outros, políticas públicas, ações e programas poderão ser implementados para o alcance dos resultados desejados. Por isso, a Organização das Nações Unidas estabeleceu um prazo e um conjunto de metas claras e objetivas para serem o alvo da atenção das populações no mundo inteiro. Outros importantes aliados na concretização desse terceiro objetivo são a prevenção e a educação. Informações sobre o abuso de substâncias, saúde sexual, planejamento familiar e educação no trânsito certamente contribuem para que os cidadãos tomem decisões que lhes tragam uma melhor qualidade de vida. Agora, imagine um mundo em que a saúde das gestantes seja encarada com a devida relevância, tendo em vista que delas depende toda uma geração. Um mundo em que se lute por uma assistência eficiente aos recém-nascidos a fim de que vinguem. Em que o acesso a bons serviços de saúde e a medicamentos seja facilitado. Imagine todos os povos vivendo hoje, mas projetando um amanhã melhor. Imaginou? Agora pare de imaginar e mãos à obra. Podemos começar compartilhando essas ideias, cobrando como cidadãos que as autoridades formulem planos de ação e participando em alguma frente de trabalho. Trabalho, aliás, é o que não falta. Não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima. Então é isso aí, apresentamos aí mais um ODS, né, ODS 3, né, todos os ODS aí, os objetivos aí de desenvolvimento sustentável, vocês perceberam, né, e vão perceber no decorrer das aulas, que tem várias informações aí, principalmente quando fala aí sobre indicadores demográficos. Então, esses vídeos, além da importância do tema a ser abordado, né, no caso aí, nesse aqui, saúde de qualidade, como outros aí que já foram apresentados, a importância dos vídeos que nós apresentamos aqui nas aulas deste componente é principalmente os dados, né, que são apresentados através aí das estatísticas que o IBGE faz, né, de dados vindo ou do censo ou também de pesquisas como o PNAD contínuo, que muitas vezes é utilizado aí, né, não só por governos, né, para fazer lá as políticas públicas, né, relacionadas a investir, né, em educação, saúde e outros meios sociais, como também, né, empresas privadas que também utilizam desse tipo aí de pesquisa a ser feita, né? Então, a importância desses indicadores aí para o nosso dia na sociedade é de suma importância. Vamos lá para a próxima tela que nós vamos ver aí uma introdução sobre o tema a ser abordado. Então tá lá, ó. Os estudos demográficos apontam a importância da compreensão dos dados associados à mortalidade, à natalidade, relacionando a ocorrência de nascimentos, crianças vivas com a população total. Já a fecundidade é o estudo que relaciona o número de crianças nascidas vivas com a população feminina em idade reprodutiva, né? Lembrando que quando falamos de taxa de fecundidade, nós estamos falando lá de, né, que ele fala em idade reprodutiva, a idade que o IBGE considera de 15 a 49 anos, como baseados aí na OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E nós vimos isso anteriormente, né? Nós vimos isso até num site que eu passei aqui para vocês, né? E fui apresentando dados do site, que até inclusive já vimos em atividades anteriores. Então a importância de você ter lá dados do crescimento vegetativo também, né? Que aí inclui dados da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade e a taxa de fecundidade. Então, quando você fala em indicadores demográficos, todas essas pesquisas feitas aí através dessas taxas, na qual nós estudamos, ela tem uma relação muito forte. Porque pode ver se a demografia, ou seja, a população do país ou de alguma região específica está aumentando, ela está, né, relativamente, né, numa projeção contínua ou está caindo, porque isso, de novo, interfere, logicamente, nas políticas públicas, né, de cada região, né, ou do governo federal, ou do governo estadual, ou até mesmo do governo municipal. Então é importante sempre retratar essa relação, né, de dados demográficos, como a gente vem vindo, né, nesse componente, falando sobre demografia, desde a atividade 1, tá certo? Então, um dos
temas aí que foi abordado, um dos dados importantíssimos que a gente estuda, como eu falei, é o crescimento vegetativo. Então vocês vão ter aí na tela para vocês um mapa, né, o mapa mundi do crescimento vegetativo, tá? Que aí você tem essa relação aí, né? Quando a gente fala em crescimento vegetativo, dá a impressão que é só crescimento, mas não é, porque a gente está observando aqui na legenda as cores, né, que estão marcadas. Opa, volta, vamos lá. Vamos colocar uma corzinha aqui que eu esqueci. Porque me falaram que tinham colocado a cor, mas tudo bem. Tá, em homenagem ao Jojo, vou colocar uma cor verde. Então, vou voltar lá para o mapa. Obrigado, Jojo. Tá aqui, ó. A gente vê, ó. Então, quanto a cor mais vermelha, maior o crescimento do país. Né? Então, tá no amarelo entre 1 e 2. Né? Vamos lá, o laranja de 2 a 3. Né? Em verde claro, nós temos de 0 a 1. E verde escuro, nós temos aqui menor de 0. O que é esses daqui? É porcentagem. Então, crescimento vegetativo, quando a gente fala de crescimento vegetativo no país, né, ou na região, a gente está falando em porcentagem, tá? Então, vamos lá, voltar lá para o mapa, tá lá, ó. E aí nós estamos vendo o mapa todo colorido de acordo com a legenda. Então, vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo. Ó, o Brasil está no amarelo. Isso é dados de 2010, porque 2010 foi o último censo que foi feito aqui no Brasil, né? Tem que lembrar que o outro censo seria em 2020, mas por causa da pandemia, né, ele foi adiado para 2022, que vai acontecer agora no segundo semestre. Como o Brasil está em amarelo, então a projeção de crescimento do Brasil está entre 1 a 2% ao ano, né? Na realidade, o Brasil hoje, ele está lá mais ou menos de 0,9% a 1%. Eu falo mais ou menos porque ainda nós vamos ter os dados do censo de 2020. Mas ele já está até menor do que 1%. Mas vamos confirmar isso no último censo aí que vai ser abordado agora em 2022, tá certo? Então a gente está relacionando aí o Brasil num crescimento vegetativo cada vez menor. Se a gente pegasse, por exemplo, o crescimento vegetativo do Brasil em 1970, por exemplo, ele estava mais de 3% ao ano, tá certo? E hoje, cada vez, né, passando de 1970 para os anos de hoje, cada vez mais diminuindo, tá certo? Vamos lá, voltar para o mapa e aí a gente vai observar que no continente africano, a situação ela está entre amarelo e vermelho. A única exceção são alguns países aqui da África, né, no sul da África, né, como por exemplo a África do Sul, que também está entre 0 a 1, tá certo? Mas boa parte dos países está aí em amarelo, vermelho e laranja, ou seja, entre essa projeção de 1 a 2% até 3% mais. Países como a Nigéria, por exemplo, ela está crescendo aí na faixa de 4% ao ano, ou seja, ele está cada vez mais, né, desenvolvendo um crescimento anual que até ultrapassou o Brasil na quantidade populacional. O Brasil antes era quinto colocado em total de população, hoje ele é sexto colocado, porque ele perdeu a posição aí para a Nigéria. Então, para vocês verem, né, e a tendência é que a Nigéria chegue aí em terceiro lugar, só ficando atrás da Índia e da China, tá certo? Vamos voltar lá para o mapa e aí a gente vai ver a Europa. Já a Europa já está num outro patamar, ó lá. Tá vendo, ó? A Europa já está num patamar bem diferente aí dos países, né, da América do Sul, da África, né, boa parte do Sudeste Asiático. Ele está principalmente, né, abaixo de 1, né, ou seja, está crescendo aí de 0 a 1% ao ano, né, ou até negativo. Então você tem países como a Espanha, a Itália, né, ou a Inglaterra, a França, principalmente do oeste da Europa, que está tendo aí, né, um aumento negativo, né, ou seja, o crescimento vegetativo ele é 0 ou ele é negativo. E na Ásia nós temos o Japão, né, o Japão também, ó, tá aqui, ó, o Japão também está negativo, tá certo? Então o que a gente observou aí nesse mapa? É que países, principalmente em desenvolvimento, ainda estão, né, com crescimento vegetativo positivo, tá certo? E os países que são considerados desenvolvidos, eles estão num crescimento bem baixo ou até
negativo. Isso tem muito a ver, logicamente, com a economia do país e com as características sociais do país, né? Principalmente nessa questão aí de políticas públicas, né? O desenvolvimento econômico, né? As mulheres no mercado de trabalho, né? Entrando aí no mercado de trabalho, principalmente nos países desenvolvidos já na década de 1970 para a década de 1980. Nos países em desenvolvimento, houve um pequeno atraso aí. O Brasil, por exemplo, as mulheres ativamente começam a entrar no mercado de trabalho em meados de 1980 para início de 1990 e, logicamente, com o passar do tempo, a taxa de fecundidade também cai e logicamente, o crescimento vegetativo cai junto com a taxa de natalidade, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver estudos demográficos. Quando analisamos o crescimento populacional, a mortalidade é um componente importante. Devemos lembrar que a mortalidade é um fenômeno natural e biológico, porém está sujeito à intervenção humana, qualidade de vida, condições sociais, dentre outros, e interfere na longevidade do indivíduo. Analisando o processo histórico, é possível observar que o tamanho da população depende mais da mortalidade do que da fecundidade ou da migração. Então, no aspecto de taxa de mortalidade, nós vamos ter essa relação, que é um processo biológico natural, mas que também tem causas sociais, tá certo? Então, é importante retratar isso. Por exemplo, um país que tem lá problemas de fome, a tendência é que a população morra e tenha uma expectativa de vida bem menor, né? Então tem essa relação também. Então as crianças acabam morrendo mais cedo, né? Os jovens acabam morrendo mais cedo e os idosos e os adultos também. Tem a relação da violência, que também faz com que a taxa de mortalidade cresça, pandemias, como é o caso aí da Covid recentemente, guerras, tudo isso aí acaba interferindo aí na taxa de mortalidade. Vamos observar um mapa que é de 2016 sobre a questão aí da taxa de mortalidade no planeta, tá certo? Então estamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, nessa relação aqui da legenda, taxa bruta de mortalidade. E aqui, ó, esse símbolo, tá, é por 1.000 habitantes, tá certo? Então, a gente tem um número, né? Então, menos 4 a cada 1.000 habitantes, de 4 a 8 a cada 1.000 habitantes, de 8 a 12 a cada 1.000 habitantes, de mais de 12 a cada 1.000 habitantes. Tá? Então, é sempre importante retratar isso aí. Ó, o Brasil, por exemplo, ele está numa coloração que vai de 4 a 8, né? Taxa habitantes a cada 1.000 habitantes, tá certo? Então tem que relacionar isso. Agora a gente tem lá de novo no continente africano um número maior, por causa dessas relações aí, né, sociais que eu citei para vocês e até econômicas, questão de fome, questão de guerras. Nós temos muitas guerras civis aí no continente africano, né? Então essa relação aí ainda expõe o continente africano a ter um numerário de mortalidade maior, né, por processos, né, sociais, econômicos, e não por processos naturais, como os países desenvolvidos, por exemplo, têm, logicamente, com raras exceções. Mas vamos ver lá o continente europeu. Vamos lá no continente europeu, tá lá, ó. O continente europeu tá aqui nessa relação, tá certo? E aí a gente vê aí, ó, tá certo? Uma relação, né, menos profunda em relação aos países aí do continente africano e do Brasil, tá certo? Então tem essa relação aí muito forte, né, quando a gente fala em desenvolvimento dos países, tá certo? Vamos lá dar uma sequência aí, vamos para a próxima tela. Tamo lá, ó. Uma vez nascido vivo, o indivíduo está sujeito à morte, mas a idade em que ocorre tem fortes consequências no tamanho e na estrutura da população. Estudos apontam que os homens estão mais suscetíveis à morte precoce do que as mulheres. Dessa forma, é hora de apresentar aos estudantes como se obtém os dados de natalidade, fecundidade, mortalidade e crescimento, né, da população, tá certo? Então, lógico, né, com dados aí que a gente tem, a gente vai mostrar para vocês alguns dados apresentados. Mas o professor que está na sala de aula, né, vai poder apresentar aí taxas
de fecundidade não só do país, como também dos outros países, né? A taxa de mortalidade infantil, nós já até mostramos aí em aulas anteriores, tá certo? O que nós vamos mostrar aqui é a taxa de homicídios de jovens aqui no Brasil, tá certo? Só para vocês terem aí uma relação do que você pode, né, fazer aí um trabalho de pesquisa relacionando esse processo social que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil. Então pode colocar aí na próxima tela, né, nós temos aí ó, um mapa do Brasil, tá certo? Tem até o QR Code aí para o professor ou para o aluno entrar. Então nós temos aqui, ó, taxa de homicídios na população jovem, né, de 15 a 29 anos, por 1.000 habitantes, tá certo? Então, os que estão mais claros têm uma taxa menor, de 19 a 28 a cada 1.000 habitantes, e as partes mais escuras, chegando a 100 óbitos a 142,7 óbitos a cada 1.000 habitantes. Tá? Então, estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amapá estão no topo, né, da relação aí de taxa de homicídios aí, né, por 1.000 habitantes. Agora, as partes mais claras que a gente observa, que é o caso aí de São Paulo e Santa Catarina, né, tá numa faixa menor, aí no patamar de 19 a 28 homicídios a cada 1.000 habitantes. Né? O Rio de Janeiro aí já está numa faixa também crítica, né, entre 72 a 100 óbitos, né, de jovens, né, de 15 a 29 anos, a cada 1.000 habitantes. O que a gente observa aí? Né? Apesar de a gente ver São Paulo, né, e Santa Catarina com um valor menos expressivo em relação a outros estados, principalmente na região Nordeste, precisa ter aí uma política pública que se adapte, que faça um adequadamente, se adeque, né, na relação dos números, né? Então tem que ter providências aí, né, dessa relação do números de homicídios, porque nós estamos falando de população jovem e população produtiva e reprodutiva de homens. É isso que tem que relacionar. Então quando você tem lá uma taxa de homicídios muito alta, como acontece, por exemplo, no Nordeste, você está deixando de ter, né, uma população que pode produzir, né? Ou seja, ela pode ir para o mercado de trabalho, como também população que pode fazer a reprodução, né? E, logicamente, né, fazer lá a questão aí de nascimentos de populações que no futuro farão a substituição aí da mão de obra e de uma outra relação socioeconômica nesse estado. Então, as políticas públicas de segurança, elas têm que ver esses números e relacionar, né, o porquê está acontecendo, qual o aspecto que faz com que aconteça essa quantidade aí de homicídios aí, principalmente nessa população jovem. Esses dados são de 2016, né, então são dados não tão longe, né, recentes, né, e nós vamos ter outros dados aí, principalmente com o censo de 2022 e também com outras pesquisas aí feitas pelo IBGE, porque essa pesquisa foi feita aí em 2018, né, e os dados aí em 2016. Outros dados que eu trouxe aqui para vocês são as principais causas de morte no Brasil, tá certo? Pode colocar aí na tela, por gentileza. Tá lá as causas de mortes no Brasil, também dados de 2016, né? A mesma coisa aí, né, que está lá no Atlas Geográfico Escolar de 2018. Então nós temos aqui, ó, 27,6% doenças de aparelho circulatório, tá certo? Então tá aqui, ó. De tumores, né, neoplasias, 16,4%. Tá certo? Doenças do aparelho respiratório, 12,1%. Com certeza, né, no censo, depois, se tiver uma outra pesquisa aí agora em 2022, com certeza essa doença aqui, essa porcentagem aqui de 12,1%, que fala de doenças do aparelho respiratório, vão aparecer maior porcentagem, por causa da pandemia que principalmente pegou aí, né, as vias respiratórias, né? Então, prestar bastante atenção nisso quando tiver aí a próxima pesquisa, porque nós estamos falando aqui, ó, de dados de 2016. Vamos lá para as outras aqui, ó, 11,9%
né, de causas externas aí, ó. Homicídios, acidentes de trânsito e outros, suicídios e outras causas. Ó, um valor de 11,9% do total aí de causas mortes de um país é muito alto quando a gente fala aí nessa relação aqui, né, de homicídios, acidentes de trânsito e etc. Então tem que prestar bastante atenção porque é um número bastante elevado, tá certo? Vamos continuar lá? 6% nós temos aqui de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 5,8% de sintomas, sinais achados, né, anormais de exames clínicos e de laboratórios não classificados em outra parte, 5% de doenças no aparelho digestivo, tá? 4,4% tem duas aqui, né, que são de doenças infecciosas e parasitárias e outras causas, tá certo? Então nós estamos dando aqui uma relação, né, muito forte aí em doenças do aparelho circulatório, né? E eu acho também uma relação de 11,9% dessas questões aí de causas externas, né, um valor muito elevado, né? Porque na realidade quando você fala em homicídios, acidentes de trânsito e outros, como até suicídio, de alguma maneira ele pode e deve ser evitado. Logicamente, nós nunca vamos chegar a zero, mas ter valores aí de 11,9% é um valor muito acima aí, né, de doenças aí que estão no nosso cotidiano. Então tem que prestar muita atenção nessa questão aí de políticas públicas de segurança no país. Vamos lá para a próxima tela. Então tá lá, ó. A evolução da mortalidade no Brasil. A tábua de mortalidade projetada para o ano de 2019 forneceu uma expectativa de vida de 76,6 anos para o total da população, um acréscimo de 3 meses em relação ao valor estimado para o ano de 2018, 76,3 anos. Para a população masculina, o aumento foi de 3 meses e 7 dias, passando de 72,8 anos para 73,1 anos em 2019. Já para as mulheres, o ganho foi um pouco menor em 2018. A expectativa de vida ao nascer era de 79,9 anos, se elevando para 80,1 anos em 2019. Exatos 2 meses e 23 dias maior. Mas mesmo assim, né, a expectativa de vida das mulheres aqui no Brasil são maiores. É que algumas doenças, né, que eram características de doenças dos homens, né, doenças masculinas, também hoje as mulheres começam a ter, por exemplo, infarto, né, diabetes, outras doenças aí que tinha mais porcentagem com os homens do que propriamente aí com as mulheres, né, porque as mulheres entrando aí no mercado de trabalho, tendo as responsabilidades aí familiares, né, comprometimento aí, né, com a renda da família, até sendo até renda única de famílias, né, elas acabam tendo essas preocupações e, logicamente, as doenças aí também vão aumentando aí para as mulheres. Não que elas não tinham preocupações anteriores também, tinham, né, mas o processo social das mulheres aí anteriormente, né, não era bem diferente nos dias de hoje, né? Hoje a mulher se preocupa em trabalhar, em estudar, né, em, logicamente, seguir uma carreira profissional, né, e, logicamente, com o passar do tempo, constituir aí uma família, que é interessante, né? Então também tem essa relação. Mas antes a gente tinha mulheres que já constituíam famílias aí com 15, 16, 17 anos e hoje, né, as mulheres já estão, né, mais tarde constituindo aí famílias. Certo, galera? É isso aí. Então a aula, né, desse desenvolvimento de hoje está aí para vocês, né? Nós damos uma sequência aí nas próximas aulas, né? E depois finalizamos aí a atividade 3. Estamos aí na metade aí, né, deste componente, né, mas está indo bem aí porque já estamos vendo aí vários indicadores, várias estatísticas aí foram elaboradas para vocês. Pode colocar aí na tela aí para nós aí as orientações para o aluno. Tá lá, vocês vão fazer uma pesquisa, indicamos aí uma atividade, pode ir na lousa. Por gente, isso. Indicamos uma atividade que prevê a consolidação desses conceitos a partir de análise de dados. Sugerimos o documento na sequência como ponto de partida e diálogo junto aos estudantes. Tábua completa de mortalidade para o Brasil 2019, breve análise da evolução da mortalidade no Brasil. Tá aí o link abaixo para vocês para acessarem e pesquisarem aí
todos esses dados aí que foram referenciados para vocês nessa aula. Certo, galerinha? É isso aí. Foi um prazer estar com vocês. Nunca esqueçam de avaliar a nossa aula, sempre está aí o QR Code para vocês e o link. É importante aí a opinião de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.